acusada contradita sem compromisso legal. Inquirido diz que a declarante comparece a esta UPJ na data de hoje, dia 20/2/2021, de forma espontânea, prestar esclarecimento acerca dos fatos a ela imputados, que é a declarante, ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calada. A declarante respondeu que é médica com especialidade em geriatria desde 2006. Universidade de Pernambuco. AM/4592. Que foi contratada para assistir a Sra. Márcia Maria Mendes Carneiro através de seu site na internet, onde oferece serviços médicos www.geriatria domiciliar com BR-QE. As consultas médicas foram no período de 12/7/2020, dia da primeira consulta, época esta da Covid. QE Márcia Maria Mendes Carneiro era portadora de arritmia cardíaca, cujo quadro é clínico, que, no caso médico, realiza ausculta cardíaca. Que Márcia tinha ritmo cardíaco irregular. Que a declarante não possui eletrocardiograma, ela nunca teve esse aparelho, pois ela não realizou esse exame. Márcia Maria Mendes Carneiro. Que o medicamento prescrito pela declarante após descobrir que Márcia tinha arritmia cardíaca foi propafenona de 300 mg, um comprimido para tratamento de arritmia, Jarelto, Vintém-G, anticoagulante, que é usado para quem tem arritmia e para prevenção de infarto e AVC. Que a dose de propafenona para tratamento de arritmia pode chegar a 900 mg. Que prescreveu também o medicamento Isordil 2, 5 mg, sublingual em caso de dor torácica. Que perguntada se soube que Márcia teve 7 paradas cardíacas antes de morrer na emergência, a declarante respondeu que ficou sabendo que Márcia sentiu falta de ar e foi levada ao hospital pelo filho Leonardo,
através de denúncia feita por Leonardo ao CRM, como consta nos autos do procedimento aberto no CREMERG, que a declarante prescreveu a Márcia um comprimido ao dia de uso contínuo. E no terceiro dia, Márcia passou mal quando foi para o Hospital Pan-Americano, é isso que ela sabe. Que no dia que Márcia faleceu, o filho dela, Leonardo Mendes Carneiro Emanuel, ligou para a declarante várias vezes e ela não atendeu, pois estava em atendimento médico. Que no final do dia, a declarante retornou para Leonardo para saber o que havia ocorrido e Leonardo Mendes Carneiro Emanuel, ele informou sobre o óbito da mãe e questionou a ela o que pode ter sido a causa da morte. E ela disse que não era médica emergencista e ele teria que se informar no hospital sobre o ocorrido. E após isso, Leonardo Mendes Carneiro Emanuel foi ao CRM e solicitou a abertura de procedimento para solicitar esclarecimentos do porquê da mãe dele ter ido a óbito. Que a declarante não acha que teve erro médico por parte dela e nem da equipe médica que atendeu, Márcia. Que a diferença de batimento cardíaco supostamente verificada não tratou de ser motivada pela realidade de que antes da primeira consulta, a Márcia, que estava em repouso, e na última tinha acabado de se exercitar na fisioterapia e respondeu que na arritmia o ritmo esta sempre irregular, não importando se ela estava em repouso ou mesmo fazendo esforço físico, que perguntado o porquê de não responder às intimações anteriormente realizadas, ela disse que não as recebeu, porém viu a intimação no procedimento do CRM. Que a declarante relata que está sofrendo perseguição por parte do filho de Márcia, de nome Leonardo Mendes Carneiro Emanuel. Que a declarante está com medo de Leonardo, de ele fazer algum mal a ela, pois desde a morte da mãe dele, ela não a deixa em paz, insultando de todas as formas, por redes sociais, por WhatsApp, escrito e áudio e-mail. Que é perguntada se tem outros procedimentos no CREMERG envolvendo o erro médico, respondeu que não. Que a declarante junta ao presente procedimento provas de que ela nem a equipe médica agiu em erro com a paciente Márcia, Mária Mendes Carneiro, que a declarante só responde a este caso em tela no CREMERG e mais não disse. Nada mais havendo, mandou a autoridade policial encerrar o presente termo que lido e achado conforme assina com a testemunha. Olá, eu fui informada pelo autor da denúncia de que eu descumpri o acordo do termo de ajustamento de conduta firmado por mim em 17 de outubro de 2024, referente ao MPRJ 200 e 2.300 milhões e 86.629. Gostaria de saber do que se trata, porque eu não reconheço nenhum descumprimento do acordo em que eu me comprometi a não promover nenhuma espécie de publicidade, propaganda ou anúncio verbal, escrito ou digital, declarando ser médica geriatra ou médica especialista em geriatria. Além disso, não possuo redes sociais relacionadas a trabalho, não tem site relacionado a trabalho, não trabalho mais na área da geriatria, não tenho consultório médico e trabalho já para a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte de Niterói, PJTC-NIT ATM-PRJ, MPBR. Recebido. Gostaria de saber se seria possível enviar um documento me defendendo e esclarecendo o fato. O Instagram anexado não me pertence, ele foi forjado por alguém. Eu nunca trabalhei no Centro de Saúde Oceânico, como já provado nos autos. Meu CNPJ não está atrelado a nenhum espaço físico para atendimento médico, sendo utilizado para fins de recebimento de salário como médica plantonista. Aguardo orientações. Por favor, acusar recebimento Patrícia Rosalia de Melo Araújo.
Preliminarmente, eu nego ter quebrado o acordo com o Ministério Público. Declaro que a conta do Instagram, https://instagram.com/DEA-Patrícia Geriatria, IGSE-MX-VUMING2, MT-TOX2-IGO, anexado na denúncia, não foi criada por mim, não me pertence, não é administrada por mim, tendo sido forjada por alguém. Solicito a intervenção do Ministério Público para pesquisar o IP e de onde ele partiu, assim como comunicar à Delegacia de Crimes Cibernéticos, pois alguém está forjando conteúdos digitais utilizando o meu nome para tentar me prejudicar. Inclusive, o próprio declarante da denúncia vem me perseguindo sistematicamente desde 2021 na internet com diversos vídeos, como os encontrados no site https YouTube 6ppv-vcc si arcpm 8rs ogzug, o site atrelado ao Instagram da denúncia www.geriatriadomiciliar com BR não me pertence, sendo do médico Frederico Brina, em Minas Gerais, que o denunciante sugere de maneira desrespeitosa no PEP do Cremerge que seria eu que mudei de sexo e fiz harmonização facial. Quanto ao fato de eu estar trabalhando no CSO, Centro de Saúde Oceânico, passando-me como médica geriatra, já ficou esclarecido nos autos, através do depoimento do proprietário do estabelecimento de saúde, que eu não trabalho e nunca trabalhei no Centro de Saúde Oceânico. Quanto à acusação de homicídio feita pelo denunciante, eu fui inocentada do crime de homicídio em processo ético profissional, PEP do Cremerge, que afirma que eu não contribuí para o êxito letal da paciente, nem cometi infração ética, além de considerar que não há como afirmar que houve intoxicação com a medicação prescrita por mim, pois a dose estava dentro do usual. Segundo o Código de Ética Médica, no seu artigo 17 da Lei nº 3,268/1957, o médico legalmente inscrito pode exercer sua profissão em qualquer dos seus ramos ou especialidades, assumindo a responsabilidade por seus atos. Porém, o médico que opta pelo estudo acadêmico, como mestrado, doutorado, pós-doutorado ou pós-graduação lato sensu, que é o meu caso, não é considerado como especialista pelo Conselho Federal de Medicina. O CFM entende que pós-graduação se trata apenas de um aprimoramento pedagógico e não uma especialização. Sendo assim, a partir da resolução CFM número 2,336/2023, que entrou em vigor em 5/11/2024 e que passará a ser obrigatória a partir de março 2025, o médico que optou pelo estudo acadêmico não pode mais se declarar especialista em uma determinada área da medicina. O CNPJ 46.622.709.160 existe desde 24/4/2022 para fins de recebimento de salário como médica generalista plantonista contratada em regime de pessoa jurídica, não estando atrelado a nenhum espaço físico para fins de atendimento médico. O endereço cadastrado, inclusive, é o meu endereço residencial. Inicialmente, em 24/4/2022, o nome da empresa era Geriatria Domiciliar LTDA. Porém, com a assinatura do termo de ajustamento de conduta firmado entre mim e o Ministério Público em 17/10/2024, anexo 6, em que eu me comprometi a não me declarar como sendo médica geriatra ou médica especialista em geriatria, o nome da empresa foi modificado para Patrícia Rosalia de Melo Araújo LTDA. A outra parte afirma folha 711 do PEP do Cremerge, que eu relutei em colaborar com as autoridades, me omitindo a comparecer a 19-DP, anexo 9. Porém, no meu depoimento nesta Delegacia de Polícia anexo 10, consta a informação de que eu compareci a 19-DP para prestar depoimento de forma espontânea para prestar esclarecimentos. A outra parte faz acusações veladas, folha 596 do PEP do Cremerge, anexo 11, a delegada da 19-DP, que, não identificando o crime nos fatos, arquivou o processo da outra parte contra mim.
a delegada da 19DP, que, não identificando o crime nos fatos, arquivou o processo da outra parte contra mim. Não vou me alongar quanto às acusações, perseguições e ameaças contra a minha vida que venho sofrendo pela outra parte, que ficam claras ao longo de todo esse PEP. Em primeiro lugar, não fazem parte do contexto ético avaliado por esse conselho. Em segundo lugar, porque estão sendo tratados nos órgãos devidos. Gostaria de dizer em meu favor que realizei consulta médica em domicílio à paciente citada, identificando sinais e sintomas de arritmia cardíaca através da história clínica colhida durante a anamnese e da ausculta cardíaca. A Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que a arritmia é a principal causa de AVO, infarto agudo do miocárdio, e óbito por causa cardiovascular. A Sociedade Brasileira de AVC afirma que toda arritmia diagnosticada deve ser tratada para não evoluir para AVO e óbito. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia afirma que no idoso, cada segundo importa no tempo-resposta, para evitar desfechos negativos, amparada por essas três entidades médicas reconhecidamente respeitadas. Mediquei a paciente com antiarrítmico propafenona na dose mínima de 300 mg e com o anticoagulante Xarel, como orientam diversas diretrizes sobre esse tema. Já tendo tudo sendo dito, as verdades expostas e os fatos esclarecidos, tanto por escrito como durante meu depoimento por videoconferência. Gostaria de levar em consideração alguns fatos descritos a seguir. Este conselho, na pessoa do conselheiro Roberto de Castro Megeles de Almeida Sindicante, em 1.210.812.022, na página 392 deste PEP, afirmou que considero as informações descritas e contidas como suficientes para adequado cuidado médico, não tendo contribuído para o êxito letal ou constituído infração ética. A Câmara Técnica de Cardiologia deste Conselho afirmou em 411.112.024, página 784, item 2, que não há como afirmar que houve intoxicação, pois a dose estava dentro do usual. Decisão da 19DP da Tijuca, que não viu o crime e arquivou o caso. Decisão do MP-Vara da Defesa do Consumidor, que propôs um termo de ajustamento de conduta que está sendo cumprido por não poder mais me declarar médica geriatra pelas novas regras de publicidade médica. Uma vez que eu sou pós-graduada em geriatria, eu já não trabalho na área desde o início da PEP. Eu exerço meu ofício através de uma medicina holística humanizada e baseada em evidências, com educação médica continuada, realizando cursos e congressos médicos, aulas online presenciais das sociedades médicas, que são a base do dia a dia de um atendimento médico generalista, atualizando-me ao longo dos meus 22 anos de formada nos principais temas com os quais lidamos na rotina diária. Ser uma médica generalista é uma escolha pessoal e um motivo de alegria por, desta maneira, poder cuidar de um número maior de pessoas. Não há nenhuma queixa registrada contra mim, além dessa feita pela outra parte ao longo de 22 anos de trabalho como médica. Por fim, gostaria de propor uma reflexão, se me permite. Se alguém está com febre, você administra um antitérmico ou aguarda o diagnóstico etiológico, que pode levar alguns dias, podendo levar o paciente à convulsão febril e óbito. Da mesma maneira, se você identifica uma arritmia cardíaca durante a ausculta cardíaca, você inicia um antiarrítmico que trate a síndrome, evitando IAN, AVC e óbito, ou aguarda exames complementares com o diagnóstico causal. Pode levar dias ou semanas. Confiando na sabedoria deste conselho, aguardo a decisão final deste processo ético profissional.